Olá, segundo ano, vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre Estado e cidadania, os três pilares de Marshall. O que é ser um cidadão? Cidadania não é apenas ter um RG ou votar ou ir às urnas para votar a cada 2 anos. É um conjunto de direitos e deveres que permite a uma pessoa participar ativamente da vida na cidade e no país. Para entendermos como chegamos até aqui, vamos usar a teoria do sociólogo britânico Marshall. Ele propôs que a cidadania não nasceu pronta, ela foi construída em camadas ao longo dos séculos, e isso é só uma constatação, né? Para ele, a evolução dos direitos era dividida em 3 dimensões, que vão se acumulando como andares de um prédio. O primeiro deles é o direito civil, que foi criado no século XVIII. São os direitos fundamentais de liberdade individual, e o foco aqui é proteger o indivíduo contra o abuso de poder do Estado. E quais são esses direitos? O direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ter fé, de cultuar o que você quiser, e o direito à propriedade e à justiça. E quem garante isso? Quem garante isso é o Estado, através de tribunais e o poder judiciário. Vamos ver isso na prática. Você pode postar a sua opinião na internet sem ser preso por isso, se você respeitar a lei, claro. Se você for racista, alguém pode entrar com processo contra você e você pode ser preso. Então não seja racista na internet. Aliás, não seja racista na vida. Vamos falar sobre os direitos políticos que foram criados no século XIX. É o direito de participar do exercício do poder político. É aqui que o cidadão deixa de ser apenas protegido e passa a ser aquele que manda ou escolhe quem manda no lugar dele, que é a representação política, que você elege alguém para te representar. E dentro disso nós temos vários direitos: direito de votar, de ser votado, de se organizar em partidos ou associações. Entendeu que você tem o direito dentro do poder político de se deixar votar, de votar em alguém, de se organizar partidos e associações, beleza? E quem é que garante isso para você no Estado? É o Estado através de parlamentos, assembleias e justiça eleitoral. Como que isso se dá na prática, professora? Simples. O grêmio aqui, ó, da escola, que deveria ter quando você entrar na faculdade vai ter grêmios estudantis, e também através de eleições, tipo eleição para prefeito, eleição para presidente, é um ótimo exemplo. Agora vamos falar dos direitos sociais. Esses foram evidenciados agora no século XX, eu nasci no século XX. Você é do século XXI, mas eu sou do século XX. Então, é um direito básico ao bem-estar econômico-social. Que é isso? Esse direito diz que o Estado deve prover para a sua população um mínimo de bem-estar econômico e social, ou seja, esses direitos sociais, eles barram um pouco as ideias liberais, aquela ideia de que o mercado é livre, que o Estado é mínimo. Esse negócio aí é interessante e é bem atual, porque o liberalismo começa lá no iluminismo e ele vem andando até agora, e os países que implementaram isso com muita força perceberam que é meio nocivo para a sua população, especialmente os pobres. Aí houve a necessidade de criar um estado de bem-estar social, que é o welfare state, que é a ideia. O que nós temos mais próximo aqui no Brasil são as políticas assistenciais, que dão suporte às famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Marshall dizia que, sem o mínimo de dignidade, comida, teto, escola, o cidadão não consegue exercer os seus direitos civis ou políticos plenamente. Mais pura verdade. Tá, e o que são esses direitos? Educação pública de qualidade, tal qual vocês estão tendo, saúde através do SUS, previdência social, salário mínimo e proteção ao desemprego. E qual área do Estado que garante isso para nós?
O Estado nos garante isso através dos serviços sociais e o sistema educacional. Tá, professora, e como é que eu vejo isso na prática? Agora, você está sentado na sala de aula, está tendo aula com uma professora maravilhosa, que sou eu, e o Estado está providenciando para você educação. E também você pode se vacinar gratuitamente, e, enfim, se você precisar de um tratamento de saúde, você tem o SUS, enfim, é isso. Uma perguntinha que não quer calar. O Estado, ele é garantidor ou ele é falho? Bom, aqui entra uma parte crítica da nossa aula. O Estado tem o dever constitucional de garantir esses 3 pilares que nós falamos agora, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Mas a realidade brasileira apresenta alguns gargalos. O que é um gargalo? Imagina uma garrafa, ela não tem a parte de baixo maior e ela não tem o biquinho um pouco menor. Aquilo ali é o gargalo. Eu vou colocar a imagem de uma garrafa aqui para você ver. Então, nós temos alguns impedimentos onde poucos passam, sabe, nesse gargalo social. Uma falha é a falha de integração. De que adianta nós termos direitos civis de ir e vir se o transporte público é precário ou se você corre risco de vida em certas regiões em que você esteja, da cidade, por exemplo. Outro problema, a desigualdade. Marshall acreditava que a cidadania deveria diminuir as desigualdades de classe, onde não tivesse uma diferença tão grande entre quem é muito rico e quem é meio pobre ou muito pobre. Na prática, muitas vezes, quem tem dinheiro consegue acessar melhores direitos, saúde, segurança privada, criando com isso uma cidadania de 2 velocidades. Vamos ver agora o que é isso. Esse lance de 2 velocidades é que enquanto quem é mais pobre demora muito mais tempo para alcançar aquele objetivo, enquanto que quem é mais rico alcança com maior rapidez. Isso em vários aspectos. Aí você pensa em um pouquinho, você consegue encaixar isso na sua própria vida. Vamos refletir um pouquinho. A cidadania é o direito de ter direitos. E essa é uma fala de Hannah Arendt. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje e agora nós vamos fazer o que você mais ama. Tarefa. Isso mesmo, tarefa.